Ontem eu comentei um caso aqui que chocou os brasileiros, mais um caso na verdade, né? Mais um caso de barbárie e de situação inaceitável no Brasil, que foi a execução do líder do PT em Foz do Iguaçu, o Marcelo de Arruda, que foi atacado, foi assassinado por um bolsonarista, que é o Jorge José da Rocha Guaranho. Inicialmente surgiu a notícia de que ele tinha sido morto como reação do Marcelo, mas ele está internado e demorou muito tempo para a polícia desmentir essa história, né, de que ele não havia falecido nessa tragédia. Mas há alguns pontos que eu quero abordar hoje aqui, porque são derivados da situação, né, porque a comoção ainda está no ar, as pessoas estão chocadas, as pessoas estão revoltadas, muita gente está amedrontada, porque isso pode abrir um precedente perigoso em relação à eleição agora, à campanha eleitoral, o que pode vir a acontecer em termos de violência política também. Mas eu quero comentar aqui uma resposta dada pelo Bolsonaro. Porque, no final das contas, a gente tem aqui uma disputa para conquistar a narrativa e tentar agora mostrar, né, por algumas figuras políticas, de que há uma polarização política e que os dois lados são violentos, e também de atribuir a culpa para o outro lado, que é o que faz o Bolsonaro. Muitos políticos manifestaram solidariedade às famílias, muitos políticos demonstraram repúdio à violência política também, que estão pedindo agora para que isso cesse, para que não haja mais circunstâncias parecidas, mas o Bolsonaro não faz isso, porque obviamente ele é alguém que lucra com a violência política, como a gente falou ontem. Ontem a gente comentou aqui como o discurso da extrema-direita é um discurso basicamente de promessa da violência. Caso vocês se põem no nosso caminho, haverá violência. E daí ele publica o seguinte aqui: independente das apurações, aqui ele se referia, se não me engano, ao caso do Adélio, provavelmente. Independente das apurações, republico essa mensagem em 2018. Dispensamos qualquer tipo de apoio de quem pratica violência contra opositores. A esse tipo de gente, peço que, por coerência, mude de lado e apoie a esquerda, que acumula um histórico inegável de episódios violentos. É o lado de lá que dá facada, que destrói patrimônio, que solta rojão em cinegrafista, que protege terroristas internacionais, que desumaniza pessoas com rótulos e pede fogo nelas, que invade fazendas e mata animais, que empurra um senhor num caminhão em movimento. Falar que não são esses e muitos outros atos violentos, mas frases descontextualizadas que incentivam a violência, é atentar contra a inteligência das pessoas. Nem a pior, nem a mais mal utilizada força de expressão será mais grave do que fatos concretos e recorrentes. Que as autoridades apurem seriamente o ocorrido e tomem todas as providências cabíveis, assim como contra caluniadores que agem como urubus para tentar nos prejudicar 24 horas por dia. Então ele publica essa frase aqui, dizendo que quem pratica violência que mude para a esquerda, porque é a esquerda que tem um histórico de violência. E aí, claro, né, como eu falei, isso aqui é uma inversão da situação. Você tem um atentado, você tem um ataque, né, você tem um ato de agressão contra um militante do PT, que era o Marcelo, que foi morto. E aí o Bolsonaro tenta inverter a situação, dizendo aqui, né, republicando esse texto, dizendo que na verdade quem pratica violência política não são eles, não são os bolsonaristas, não é um bolsominion armado que invade uma festa de aniversário para matar um petista, não. Quem pratica violência são os outros, são os petistas, é a esquerda como um todo, né. Isso aqui é um típico exemplo daquilo que a série The Alt-Right Playbook, que seria o manual da extrema-direita, diz. A gente fala aqui de uma série de vídeos no qual se analisa a retórica da alt-right americana, que é uma variante, né, uma subvariante da extrema-direita, e ele expõe ali um tipo de tática que ele chama, né, de nunca jogar na defensiva. Ou seja, ao invés de você pedir desculpas ou dizer o seguinte: olha, esse cara aqui, esse bolsonarista que matou alguém, não representa meus valores, o que é uma mentira, porque representa os valores, né, a gente mostrou aqui ontem, inclusive, né, inúmeras falas do Bolsonaro que não estão descontextualizadas no sentido da violência política. Então esse bolsonarista violento não representa os meus valores. Ele poderia alegar isso, ele poderia dizer, na verdade, é força de expressão, como diria o Olavo de Carvalho, né, é figura de linguagem. Ele poderia alegar isso e tentar tirar o corpo fora, dizendo o seguinte: esse cara não representa aquilo que eu penso. Mas ele não pode fazer isso, porque representa o que ele pensa. Como a gente falou ontem aqui, eu insisto nesse ponto, a mensagem do Bolsonaro é uma mensagem que leva no sentido da violência, ou da intimidação, ou do uso da força bruta contra os seus opositores. Então, ele tentar mudar o jogo, né, inverter essa ordem e dizer o seguinte: não somos nós os violentos são os outros, é a oposição, é a esquerda, é a esquerdalha, são os petistas, os petralhas, e aí ele tenta manipular o jogo. É claro que isso dificilmente funciona com quem está olhando de fora e não é bolsonarista. Isso não funciona com quem compreende o que o Bolsonaro faz, mas pode sim funcionar de algum modo, né, num nível mais inconsciente talvez, para a base bolsonarista, que é quem opera com base nessas fake news, que é quem opera com base nessas mentiras, que é quem opera com base na reprodução desse discurso ad infinitum. Então, sim, quem lê isso aqui e é apoiador do Bolsonaro vai de fato concordar: ah, sim, realmente quem pratica violência política não somos nós, são os outros. Nós somos
aqueles que respeitam as leis, que honram com a pátria, com a família, com a propriedade, com a tradição. Então, há uma inversão total na compreensão do jogo. Inclusive, como a gente falou várias vezes aqui ao longo dos últimos meses, em relação à religião também. Como, na verdade, eles usam uma mensagem que é de paz, de amor, tolerância, que é de Jesus, e eles invertem isso e transformam numa mensagem armamentista, numa mensagem de intolerância, de homofobia, de discriminação. Então, realmente é o controle da narrativa. Aqui a gente fala de controle da narrativa. E quando o manual da alt-right ou da extrema-direita menciona essa tática, que é nunca jogar na defensiva, isso quer dizer o seguinte, que se você está acuado, se você está levando porrada, se você está sendo, sabe, perseguido por alguém ou exposto por alguém, você inverte o jogo, você não se defende, você contra-ataca. E daí é o que ele faz aqui. Ao invés de se defender das acusações de que ele propaga a violência política, que ele estimula, que ele instiga esse tipo de atos entre seus apoiadores, o que ele faz é o contrário. O que ele faz é dizer o seguinte, não, quem faz isso é a esquerda. E aqui a gente também vê outras manifestações no sentido da polarização, como eu falei, de que os dois lados praticam. E aí é importante fazer uma ressalva porque de fato isso acontece. Esse é um tema que eu pesquisei muito já sobre violência política, né, de grupos extremistas, tanto à esquerda quanto à direita, e realmente você tem diferentes grupos que expressam sua revolta, sua indignação, seu repúdio ao sistema, seu repúdio à oposição política, através de atos violentos. Então isso não é exclusividade da direita, nem da esquerda, nem tampouco de grupos islâmicos, há também terrorismo cristão, há terrorismo, sabe, de diferentes grupos por aí, nacionalistas, internacionalistas. Então isso acontece. E isso se dá principalmente com a sensação de que não é possível mudar o sistema, ou mudar as regras do jogo, ou enfrentar seus opositores com base no discurso, com base no jogo eleitoral, ou com base em alguma tática legítima do jogo que se dá. E aí você joga por fora. Aí você vai praticar atos, sabe, de violência ou de intimidação, e aí isso é usado. Isso é usado há muito tempo, na verdade, né? As táticas usadas ainda hoje por certos grupos surgiram século XIX, na Rússia, entre grupos anarquistas. E isso hoje é usado por mais distintos grupos. Então, na verdade, a prática da violência política não é exclusividade da direita, nem da esquerda, nem de nenhum grupo. Ela é usada como tática de intimidação, de manipulação do debate público, de conversão de novos adeptos. É uma tática que pode ser eficaz, mas também que corre um grande risco de alienar aliados quando as pessoas pensam que passou um pouco do ponto. Isso é muito estudado por quem trabalha com o terrorismo, por exemplo. Qual é o limite? Qual é o limite da violência e como isso pode agregar ou desagregar possíveis aliados. Um outro elemento que é importante mencionar tem a ver também com a demonização do grupo opositor, né? Com a sensação de que não é possível você enfrentar as ideias do seu opositor, que não faz sentido você confrontar o seu conjunto de visão de mundo, mas que você tem que enfrentar o seu opositor, você tem que destruir o seu opositor. E que seu opositor não é apenas um adversário político, mas é um inimigo a ser destruído. Já falamos muito sobre isso aqui, e essa é a real dimensão e o real perigo quando você tem esse tipo de circunstâncias, como se deu agora com o Marcelo, que foi assassinado porque ele era um petista, ele era um militante do PT, era alguém que estava fazendo uma festa de aniversário com o tema do Lula, e aí estava tudo decorado com fotos do Lula, e aí um bolsonarista, porque pensa no adversário político como um inimigo, como, sabe, uma ameaça existencial para ele, ele acha que ele tem o direito de executar essa pessoa. E aí isso é uma prova, na verdade, da corrosão do debate democrático no Brasil, né? O modo como as coisas se deram nos últimos anos que leva pessoas a agirem desse modo. A execução da Marielle tem grandes possibilidades de ter sido algo parecido, que era uma militante de esquerda, uma mulher negra, lésbica, que estava trabalhando com a comunidade, e isso pode ter levado, sim, a algum tipo de retaliação com teor político. A gente não sabe quem é o mandante, mas a especulação que se dá é nesse sentido, de que ela foi morta porque ela era uma ativista de esquerda, porque ela era uma política de esquerda. Então não dá para menosprezar o impacto que se tem. Deu para perceber que os políticos e a sociedade, no geral, compreendeu a dimensão do que se deu, compreendeu o que isso representa e quão perigoso isso é para a democracia brasileira, e muita gente está preocupada com a eleição, está preocupada com a campanha eleitoral, com o que pode vir adiante, com os próximos meses, porque muita coisa pode acontecer e esperamos que isso nos torne um padrão, esperamos que isso nos torne, sabe, uma regra nesse tipo de confronto que deveria ser de ideias, projetos, sabe, discursos, de falas, de propostas, mas não na arena da violência. Nesse caso aqui, a violência está restrita ao bolsonarista. Aqui a gente tem um bolsonarista que foi lá, invadiu uma festa e matou uma pessoa. Não tem aqui, sabe, papel de esquerda nisso, não tem nada a ver com esse tweet nojento do Bolsonaro, porque foi nojento. O que ele fez aqui é um tweet nojento que mostra como ele quer inverter o jogo, como ele quer inverter a narrativa, como ele quer partir para o contra-ataque, não ter que se defender do que ele disse, do que seus apoiadores fazem, do modo como eles se comportam, mas contra-atacar a esquerda de modo geral para poder inverter a narrativa.
Me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre isso, né, sobre esse tweet do Bolsonaro, que é repugnante, é nojento, né? E como você entende essa disputa de narrativas de fato, né? Essa disputa de contar histórias, de pôr a culpa em alguém, de atribuir a violência ao outro, e também como isso pode se desdobrar nos próximos meses. Se você está preocupado agora com potenciais casos semelhantes, o que você pensa aí? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 14 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula fundamental, essencial. Eu vou ensinar para vocês em 1 hora os 2 únicos tipos de investimento que existem. Depois dessa aula, vocês vão saber mais sobre o mercado financeiro do que 90% das pessoas que te indicam normalmente os investimentos. Para você se inscrever é muito fácil e é de graça. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Em alguns segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.